Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e sempre venho trazer experiências, situações que com certeza me ajudaram e me ajudam a cada vez mais entender a vida, que é infinita, e a gente fica sempre buscando compreender o que está ao nosso redor. E hoje eu estava olhando uma história de um brasileiro que ele sofreu um acidente, e no acidente ele caiu na Amazônia, né? Com aquelas árvores densas ali, uma floresta fechada. E quando ele caiu, já estava chovendo. Ele conseguiu sobreviver dessa queda, mas só tinha ele. E ele ficou o tempo todo pedindo, né, implorando a Deus para que aquela chuva passasse ali. E ele pudesse fazer um fogo, chamar a atenção de alguma coisa para que as pessoas pudessem chegar onde ele estava. Porque além da floresta densa, a Mata Amazônica é muito grande, né? E não tinha pessoas próximas, até porque a vegetação é muito densa. E ele começou a pedir a Deus, e ele começou a dizer: Deus, por favor, faça com que a chuva passe para que eu possa acender e que as pessoas possam vir me ajudar, né, para eu poder sair daqui. E o tempo foi passando, tipo assim, uma semana, e ele lá, né, tentando poder fazer alguma coisa, e ele via que estava passando os dias, né, uma semana, 7 dias, 8 dias, e foi passando os dias e a chuva não parava, gente. Até que um dia ele viu que a chuva, ele pediu não para a chuva parar, mas que ficasse mais fraca, né? Aí começou a diminuir a chuva, mas mesmo assim a chuva não parava. Aí ele disse: poxa, realmente Deus não me ouve e eu não consigo ser atendido para poder me salvar. E aí ele se entristeceu com isso. Aí, vejam bem, ele ouviu um barulho, né? Isso já depois de alguns dias de semana, depois dessa semana, ele ouviu um barulho, né? E quando foi ver, viu umas pessoas no meio da floresta, gente. Aí ele fez: como vocês chegaram aqui? Vocês estavam me procurando? Aí as pessoas que são dali daquela área, né, os nativos dali, disse: não, moça, é porque choveu tanto, que a gente teve que vir aqui para pegar uma determinada planta. Aí, na mesma hora, gente, quando ele viu o cara falar isso, ele começou a chorar e dizer: Deus, eu não sabia o que o Senhor queria, mas era o melhor para chegarem a mim. Gente, o que eu quero falar sobre isso é que muitas vezes você está numa situação muito difícil, muito sofrida, você se apegando ao problema, se apegando à doença, se apegando ao sofrimento de um filho, ao sofrimento da vida, a uma falta, a uma escassez, o que for que você esteja passando. E você começa a pedir a Deus, implorar que Ele mostre um caminho ou que Ele cesse esse problema. Só que quando a gente pede, a gente já pediu, Ele já entendeu. Consciência infinita, força divina, Deus, ele já entendeu. Só que você não está recebendo a resposta, porque você só faz pedir. Você só vive no pedido, só pedindo, implorando. Quando esse homem ele parou de pedir, ele disse: Deus não está me escutando mais. Ele parou de pedir. Quando ele parou, ele cessou de pedir, aquelas pessoas chegaram a ele. Porque a chuva foi mandada justamente para que essas pessoas chegassem exatamente naquele ponto. Vocês entenderam o processo? Então,
Quando a gente fica sofrendo, como eu ficava, com o meu problema com meu filho, eu via que as pessoas não me compreendiam, eu via que as pessoas não tinham a mesma vontade, ideia de que eu tinha, de que era tirar meu filho daquele processo. Todo mundo era como se estivesse desistindo da vida, desistindo daquela situação, ou não querendo enfrentar aquilo ali. Então, é muito fácil você que é de fora, alguém que é de fora, olhar para o problema do outro e dizer, um dia vai parar, ou Deus vai levar, ou é muito fácil você falar. Mas você estando no problema, como esse homem que não tinha ninguém, estava só nesse momento, num lugar que era praticamente impossível alguém chegar lá. E mesmo numa situação dessa, ele não estava só. E nós nunca estamos sós. Só que a gente pede tanto, chora tanto, sofre tanto, ou aceita a perda, ou aceita o problema, ou aceita a situação como se fosse parte normal da vida. E não é normal. Não é normal, gente. Se você está com um problema, o problema veio para você solucionar. E você aceitar que isso é possível. Enquanto você não aceitar isso e não estiver determinada em querer mudar isso, esse foco que você coloca sempre no problema, como eu já fiz um vídeo aqui anteriormente, sobre o foco que a gente faz. A gente só olha para uma porta, mas existem infinitas possibilidades. Eu sempre falo aqui, gente, você já tem a paz dentro de você, você já tem o amor dentro de você, você já tem a riqueza dentro de você, você já tem a cura dentro de você, está tudo dentro de você. Só que você não permite isso realmente emergir ou nascer dentro de você, porque já está dentro de você. E a gente fica no sofrimento, fica na dor, fica na situação negativa, e a gente fica realmente o tempo todo criando o mesmo. É como se você acordasse, tivesse a oportunidade de mudar a sua história, a sua realidade, e você quisesse continuar no mesmo, digamos assim, no mesmo teatro, na mesma história, no mesmo canal, sabe? É como se você só vivesse nesse processo. E enquanto você querer viver nesse processo, nada mudará. Eu estou falando isso, gente, porque enquanto eu não aceitava que já estava certo, que meu filho já estava curado, que Deus já tinha resolvido tudo e que eu já era para agradecer e pronto, e ficar feliz, mesmo vendo as coisas ainda acontecerem. Porque não existe um processo de repente, sabe? Existe um processo que a gente cria e a gente muda a partir dessa mudança interior. Enquanto a gente ficar só olhando o problema, ele vai se tornar cada vez mais forte. Ele vai se tornar grande, pesado, porque a gente só olha para isso. E quando eu vi essa história desse homem, eu disse, nossa, exatamente isso. Muitas vezes a gente se sente sozinho, acha que ninguém é capaz de compreender, porque por mais que você conviva com alguém, um relacionamento, uma pessoa, mas essa pessoa nunca, nunca vai te compreender de forma tão clara como você mesmo. E esse negócio de achar que o outro vai compensar o que falta em você é a coisa mais besta, boba que a gente cria, que é para alimentar esse vazio de não ser compreendido por nós mesmos, tá, gente? A gente não deixa a gente ser amado, por assim, por nós mesmos. Nós não criamos essa relação com a gente, com o nosso corpo, com o nosso mental, com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Como eu trabalho em radiestesia, nós temos 7 corpos de energia, o corpo físico, mental, espiritual, astral, etérico. Eu não vou me aprofundar aqui porque só alguém para entender isso.
E muitas vezes a pessoa até entende essa questão de espírito, corpo, mas se limita a isso, acha que isso não existe, né? Tem gente que até acredita na Bíblia, mas não acredita em espíritos, não acredita em vidas, nem em reencarnação, e está tudo certo. Cada um tem a sua consciência e você vai aonde você quer. Mas se limitar aqui na Terra, de achar que a vida é só o que você está vivendo e você acordar só para repetir aquilo todos os dias, que é assim que o cérebro ele faz com que você viva no automático, porque isso está tão acostumado que ele faz você também ficar nesse hábito, e aí você não quer sair desse processo porque fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente, você só está nessas energias, né, nesse mundo que você criou, e para você dar um salto, né, um salto diferente da sua vida, só você deixando de ser exatamente quem você se tornou nessa versão dessas informações, dessas crenças, e você fica preso e acha que está só. Mas eu estou dizendo hoje aqui para você, você não está só. E quando você pede, a pergunta já foi feita, você não precisa repetir. Nem repetir, nem pedir quando isso vai acontecer. Porque quando você diz quando e como, você está dando controle, você quer controlar isso. Nós, seres humanos, viemos dessa questão de controle, né? A gente sempre foi controlado pelos nossos pais, como criança, depois a gente é controlado pelos os adultos que vão ao nosso redor, na escola, e depois na igreja, e a gente vai criando um monte de pais, né? Que vai nos controlando. E aí esse controle, ele é tão preso na nossa mentalidade que a gente também quer se controlar. Então, a gente ainda continua com esses pais, né? Que vou dizer aqui tudo que tem a ver, né? Religião, os pais, a família, a questão da vida, a cultura, tudo isso cria um controle dentro de você e você se limita a dar um passo diferente. Porque se você der um passo diferente, você vai ser contra todos esses pais que você acredita que realmente sabem o que eles estão falando. E isso não quer dizer que seja verdade. Porque seus pais também viveram com pessoas que tiveram crenças, criaram crenças nele, criaram controle sobre eles, e eles continuam exatamente fazendo a mesma coisa, e faz isso com você. E aí a igreja, a escola, são pessoas que ainda estão nesse controle dentro delas, e elas perpetuam isso nas questões da educação que elas passam. E isso cria uma limitação do ser humano. Você vê crianças que já vêm nesse momento agora da Terra, que vêm com uma arte, sabe? Ou é muito artístico manualmente, ou artístico musicalmente, ou artístico de várias coisas, né? Ou até questão de consciência na questão da educação. Feito um menino, né, de 6, 7 anos, vai fazer 7 anos ainda, que é Davi, e ele fala sobre a medicina, e ele quer ser um grande cardiologista. Ele estuda muito sobre isso. Gente, isso não pode ser do nada. Nenhuma criança, em sã consciência, que vive brincando com brinquedos desde pequenininho, vai querer fazer algo de tanta dificuldade, digamos assim, que precisa de ter um autoconhecimento sobre isso, e a pessoa achar que a vida... Não, tem gente que pode até acreditar que existam seres fora, mas nunca vão acreditar que aqui existe uma reencarnação. E está tudo certo. Mas se você for olhar a vida, tem pessoas aí, jovens, crianças, mostrando isso. Eu estou levando para isso porque a gente se limita e a gente não acredita que estamos
a gente só acredita que estamos só, que a gente que não tem ajuda. E existe, gente, existe ajuda espiritual, como esse homem que ele pediu a Deus tanto para a chuva parar. Só que a chuva nunca cessou, porque as pessoas iriam chegar a ele através da chuva. Então, aonde você está pedindo que a chuva pare e que o que está acontecendo para você é justamente aonde você precisa ser encontrado, aonde você precisa ser descoberto. É aí o caminho. Se você deixar Deus, o universo, campo, a sabedoria infinita, a consciência infinita te conduzir, você aceitando, tá? Eu vou aceitar. E você acreditar que realmente você vai sair daí onde você está. E você trabalhar a sua consciência nessa ideia, você consegue sim, com certeza sair daí. Eu digo isso porque eu vivenciei isso e hoje estou muito feliz por isso, que não tem preço, não tem dinheiro que pague a vida de um filho que sai de um problema tão difícil que hoje é muito complicado, né? Essa vida de vícios e de problemas de transtornos. E é possível acontecer. Então, eu estou deixando hoje para vocês essa reflexão de você acreditar que você nunca, nunca está só. E se você pediu, pode acreditar, já agradeça, porque a sua resposta, ela vai chegar. E não precisa duvidar, nem ficar preocupado quando e como. Quando você estiver preparado para receber, você vai ouvir a resposta e você vai conseguir sair de onde você está. Beijo, tchau, tchau.